Olá pessoal, meu nome é Guilherme Borne e bem-vindos ao nosso curso de F2. Nesse curso a gente vai ver um pouco dessa ferramenta que é bem interessante para a gente fazer análise estrutural, calcular diagramas, esforços. E para o primeiro passo aqui, no começo do nosso curso, eu vou ensinar vocês a baixar o F2. O F2 ele só está disponível para as plataformas Windows e Linux. Então se você tiver um Mac, você talvez tenha que rodar ou uma máquina virtual com Windows, ou pedir um computador emprestado para outra pessoa para você conseguir usar o F2. Então entrando aqui no site f2.com.br/f2, você vai ter aqui algumas informações sobre a ferramenta. E é uma ferramenta que foi desenvolvida na PUC-Rio. E aí, para fazer o download dela, você simplesmente vai clicar aqui em download. Vai ter que fazer um rápido registro aqui, clicando em registrar. Eu já fiz o meu. E aí você vai logar na sua conta que você vai ter acesso à versão de download. Então no download você tem a versão básica e avançada. Para fins acadêmicos a básica é mais que suficiente. E ela é gratuita tanto para o Windows quanto para o Linux. No meu caso eu uso o Windows, então vou baixar aqui para o Windows. Tem que aceitar esses termos. E o programa não necessita de instalação. Então assim que você baixar, ele vai abrir... ele vai baixar esse arquivo compacto. E aí você pode extrair isso aqui para qualquer lugar no seu computador. Eu vou extrair aqui para o desktop mesmo. E você está já com a sua ferramenta pronta para iniciar o curso. Ao abrir o F2, você vai se deparar com essa janela aqui. Nessa janela você tem alguns menus que eu vou estar explicando ao longo desse curso. Mas vou fazer uma breve introdução agora, só para a gente começar a ter algumas ideias das ferramentas que a gente vai usar para modelar as estruturas. Bom, nesse menu aqui em cima a gente tem o menu de criar um novo modelo, abrir o modelo atual, salvar o modelo, imprimir ou copiar o modelo. No menu de baixo a gente tem algumas propriedades que a gente vai estar inserindo no nosso modelo, como materiais, seção, os apoios, rótulas e a rigidez dos elementos. No caso desse menu aqui, a gente vai ter nossas configurações de cargas e efeitos. Então a gente tem forças nodais, momentos em membros, temos cargas distribuídas, cargas lineares e efeitos térmicos. Aqui a gente tem também um botão de trem tipo, que a gente vai ver mais pra frente no curso. E aqui é o nosso menu de edição básico, onde a gente tem um mouse que serve para selecionar. Temos a construção de membros ou barras, linhas de cota, input por teclado, que eu vou explicar também mais pra frente. E temos o menu de transformação. Aqui mais abaixo a gente tem o menu de zoom, com as lupinhas, onde a gente pode usar o retângulo para selecionar e dar zoom onde você quer. Temos os mais ou menos, essa barrinha de rolagem, para caber tudo que você tem dentro da sua tela. Você pode clicar nesse planetinho aqui. E aqui em cima é para você enquadrar e resetar o display. Aqui embaixo a gente tem o menu de grid. Quando a gente ativar ele, a gente vai ter uns pequenos pontinhos. E para navegar aqui na nossa área de modelagem, a gente pode segurar a roda do mouse e arrastá-lo, que ele vai mexer. Na roda do mouse a gente vai dar zoom e tirar o zoom. E com o botão para a direita a gente faz a seleção inteira e para a esquerda a gente faz a seleção parcial, como no AutoCAD. Então para começar, vamos abrir aqui o menu Display e vamos colocar um plano de fundo preto para conseguir enxergar melhor o que a gente está modelando e ter uma noção melhor do espaço. Além disso, eu vou deixar o grid ativado sempre. E aqui você tem as opções de tamanho do grid. Então aqui é o espaçamento em X entre as linhas de grade e em Y. Se eu variar aqui em X, por exemplo, para 2 metros, você vê que em X aqui agora ele tem 2 metros e em Y ele tem 1 metro. Além disso, essa cruz branca significa que essa é a origem do nosso plano. Então esse é o ponto 00, caso a gente queira trabalhar com coordenadas. O botão Snap vai deixar o seu mouse sempre preso ao grid, quando você tiver selecionado alguma das ferramentas. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui a ferramenta Nó, e agora o nosso mouse fica preso ao grid. Eu não costumo usar esse Snap, porque tem outra forma de utilizá-lo, que é segurando o Ctrl no teclado. Então, quando você segurar Ctrl e mexer o mouse, você vai estar como se estivesse ativando temporariamente o grid. Vamos passar então aqui rapidamente pelo menu de transformação dos elementos. E para começar, eu vou inserir aqui uma barra entre dois nós.
entre dois pontos quaisquer aqui do nosso grid. Vou começar aqui no ponto 0 mesmo. Vou fazer uma barra de 3 metros. Feito esse aqui nosso elemento, a gente pode acessar o menu transformado aqui, clicando T no nosso teclado ou nesse botão aqui à esquerda. Quando você clicar no botão de transformado, a gente vai ter esse menu aqui à direita. Quando você selecionar um dos elementos, você vai ver que essa caixinha aqui de ativar a transformação vai ficar clicável. Apertando esse botão, checando essa caixa, a gente pode acessar todas as outras opções do menu de transformada. Então você pode optar por manter a tipologia, você pode manter o original, ou seja, trabalhar sempre com uma cópia. Todas as transformações que você fazer serão feitas numa cópia e o seu elemento original ficará aqui. E você pode querer deselecionar depois de transformar. Aqui basicamente a gente tem 4 coisas que a gente pode fazer com o nosso elemento, 4 edições que a gente pode fazer no nosso elemento. A primeira delas é mover. Então a gente pode trabalhar tanto com pontos de referência cartesianos aqui, usando o mouse, quanto com coordenadas que a gente vai definir aqui. Então suponhamos que a gente queira mover essa barra aqui 2 metros em x e 1 metro em y. Vou colocar aqui em x 2 metros, só para testar. Quando eu clicar aqui em forward, eu estou indo para frente, e back eu estou indo para trás. Então ele vai considerar que tem números negativos quando eu clicar em back. Então aqui para frente, para trás, para frente, por exemplo. E suponhamos que a gente queira subir 1, além de 2 para o lado. Então aqui ele vai subir 1 e 2 para o lado, e para trás ele vai fazer o contrário. Você também pode utilizar o mouse para mover com referência a qualquer ponto. Então suponhamos que eu queira mover com referência a esse ponto aqui. Eu vou clicar, agora eu estou mudando em referência a ele. Eu posso ir para um lado aqui, por exemplo. Eu posso ir para o outro aqui, por exemplo. E assim por diante. Se eu quiser trabalhar com uma cópia, eu vou selecionar essa opção manter original. E aí, quando eu mover, eu vou estar criando uma cópia do meu elemento. O próximo menu que a gente vai ver é o menu de rotação. O menu de rotação é acessado aqui clicando em rotação. E você vai primeiro definir as coordenadas de centro. Ou, se for o caso de você querer utilizar o mouse, você vai clicar na coordenada de centro. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com o centro em x e y 00, ou seja, aqui na nossa cruz branca. Eu vou selecionar meu elemento, vou ligar a transformação, não vou manter o original, eu vou trabalhar aqui com o meu ponto de referência 00, que seria esse ponto branco. Suponhamos que eu queira rotacionar isso aqui de 45 graus. Então, agora com 45 graus, eu posso trabalhar então rodando aqui o nosso elemento para frente ou para trás. Se eu quiser mudar esse centro de referência, por exemplo aqui para o x igual a 1,5, eu também posso fazer isso e eu vou dessa vez manter o original. Então agora ele vai fazer várias cópias do elemento que eu estou trabalhando. Perceba que no F-Tool, quando você cruza duas linhas, ele coloca um nó entre elas e considera que são duas barras independentes. Agora vamos ver o menu de escala. Para isso, selecionar novamente o elemento, vou vir aqui em escala, ligar a transformação, e eu posso querer também mudar a minha escala de acordo com um dos pontos, definir um ponto de centro para a mudança da minha escala. Então suponhamos que eu queira aqui no 00 mesmo, e eu queira fazer uma escala de 2, ou seja, duplicar o tamanho dessa barra. Então clicando aqui, back eu vou diminuir em 2, e para frente eu vou aumentar em 2 o tamanho dessa barra. Da mesma forma, você pode também usar fontes de referência, tanto para rotação, quanto para escala, quanto para o espelho, quanto para mover. Então eu posso clicar aqui em um ponto, vou estar usando ele como referência, um segundo ponto, e aí a partir dele eu vou estar indo para frente ou para trás, conforme eu queira modelar o tamanho aqui da nossa barra. Por fim, o menu de espelhar, a gente pode escolher o ponto x e y, dois pontos nos quais a gente vai criar uma linha em volta da qual a gente vai estar espelhando o nosso elemento. Nesse caso aqui, eu normalmente utilizo modelagem por mouse. Então, por exemplo, se eu quiser espelhar isso aqui em volta desse eixo aqui, ó, que está aparecendo, eu posso simplesmente clicar em dois pontos quaisquer desse eixo e eu vou estar espelhando. Então, aqui eu vou estar espelhando para cima e vice-versa. Você também pode optar por colocar aqui os 4 pontos que seriam os pontos dessa linha aqui, na qual você quer rotacionar ou espelhar o seu elemento. Vamos ver agora como funcionam os menus de propriedade e carregamento
para a modelagem das nossas estruturas. Para começar, eu vou criar aqui um pórticozinho simples de 2x2. E esse pórtico a gente vai definir então algumas propriedades. Por enquanto o que a gente tem aqui são apenas linhas e pontos e nós. E agora a gente vai começar a inserir propriedades para esse elemento. Então, para começar, a gente vem aqui no nosso menu Parâmetros de Material. E aqui na parte direita da tela, a gente vai ter os parâmetros com os quais a gente vai estar trabalhando aqui nos nossos elementos. Então aqui a gente vai usar esse botão aqui para criar um novo material. Eu vou chamar esse material aqui de material 1. E aqui você tem os tipos de material pré-definidos. Então você pode ter já algumas propriedades que já vêm pré-definidas com F-Tool, como aço, concreto e alumínio. Eu vou deixar a genérica mesmo e vou dar o OK. Agora você pode definir outros parâmetros, como o modo de acidez, coeficiente de Poisson e o coeficiente de dilatação térmica. No caso aqui eu vou deixar tudo como padrão. E você pode importar uma lista de materiais, então você pode criar sua própria lista e tanto exportar quanto importar. Você pode renomear, você pode deletar, você pode condensar essa lista. Você pode selecionar todos os elementos que você tenha modelado, que você colocou esse material 1. Aqui, nesse botão, você vai adicionar esse material, essa propriedade, a todos os elementos do seu desenho. Então aqui, clicando em All, eu vou estar adicionando nesses 3 elementos aqui que eu tenho no meu desenho. E caso você tenha o elemento selecionado, você pode optar por remover esse material, no caso ele não foi aplicado ainda, ou colocar essa propriedade só nesse material. Então clicando aqui, agora só essa barra aqui tem esse material 1 definido nele. No caso eu vou adicionar todos, só para simplificar o problema, e a gente tem então esse material 1 inserido para todos os nossos elementos. O próximo passo é inserir as propriedades de seção. Clicando nesse segundo menu aqui à esquerda em cima, a gente tem acesso a essas barras de ferramentas aqui, na qual a gente tem as propriedades da seção. Novamente, a gente vai ter que criar um novo tipo de propriedade, eu vou chamar aqui de seção 1, e a gente tem novamente aqui alguns tamanhos pré-definidos, inclusive perfis brasileiros, mais usados aqui no Brasil, e temos as principais geometrias utilizadas. A gente pode também usar propriedades integrais, mas no caso aqui eu vou utilizar a seção retangular simples. Feito isso, você vai ter aqui no menu um croquis da geometria que você tiver escolhido. E você tem aqui tanto o parâmetro B quanto D, que representa a altura e a base. No parâmetro D aqui, eu vou colocar uma seção pequena de 10 mm por 10 mm. Ele vai calcular automaticamente o nosso centro de massa aqui da seção, a área de aço e o momento de inércia da seção. Aqui a gente vai aplicar novamente a todos. Então agora nós temos já propriedades de material e propriedades de seção. E o próximo passo é o terceiro ícone aqui em cima, que é colocar os apoios. Clicando aqui nesse menu de apoios, você vai ter acesso a essa janela aqui, que vai ser para inserir os seus apoios ou suportes. Aqui nessa primeira parte, a gente tem pode travar o deslocamento em X, deslocamento em Y, a rotação em Z. Então, selecionando um nó aqui, eu posso, por exemplo, colocar aqui fixo em X, livre em Y e em Z. Então ele vai criar aqui esse apoio aqui de primeiro gênero inclinado. Se você quiser criar, por exemplo, vou fazer um pórtico bem apoiado, eu vou deixar esse lado aqui travado em Y, por exemplo. Então vou selecionar aqui novamente. E esse aqui eu vou travar ele em X e em Y, para fazer um apoio de segundo gênero. Aqui no lado, onde tem escrito Spring, você vai colocar como se fossem molas no seu suporte, as quais você pode definir as propriedades aqui, elásticas desse apoio elástico, para cada um dos seus nós. Então você poderia selecionar aqui, colocar uma mola em X aqui e definir o valor da propriedade de elasticidade dessa mola nesse campo aqui KX, por exemplo. Aqui você pode também fazer uma rotação. Então suponhamos que eu queira rotacionar esse elemento a 45 graus, eu posso inserir aqui 45 graus e aplicar para rotacionar o elemento. Além disso, nesse menu aqui embaixo, você pode adicionar um recalque ou rotação no sua base. Então suponhamos que aqui eu queira adicionar um recalque de menos 2 milímetros. Em X não, em Y. Menos 2. E aí eu posso aplicar, ele vai colocar aqui um recalque de menos 2 milímetros
nesse apoio selecionado, nesse nó selecionado. No caso aqui eu vou tirar e vou deixar sem o apoio. Pronto, feito isso, a gente pode passar para o próximo menu, que é o menu de rótulos, que é a quarta opção aqui à esquerda em cima. A gente pode optar por inserir rótula em nós, então a gente seleciona o nó, clica aqui na rótula e adiciona ela. Aqui é para você colocar um nó normal, então deixar rígido, né? E aí você pode também selecionar o elemento e optar por articular as extremidades desse elemento, ou seja, não exatamente o nó, mas o ponto infinitamente antes do nó, tanto nos dois, como na esquerda, como na direita, como deixar o membro sem essas rótulas. O quarto elemento aqui é o menu que configura as deformações nas barras. A gente tem basicamente duas opções aqui. Uma barra infinitamente rígida, que seria essa opção aqui embaixo. Então a gente pode deixar ela completamente rígida. Ou você pode deixá-la flexível e aí definir se você vai querer deformação axial ou deformação de cisalhamento nessa barra. Então se você tiver deformação de cisalhamento, ela vai ficar rosa assim. Se você deixar só axial, que é o padrão, ela vai ficar amarela. Vamos dar uma olhada então no nosso menu de cargas. O menu de cargas é esse menu aqui que fica à direita do nosso menu de propriedades do modelo. O menu de cargas, o primeiro item é o item de forças nodais. Com ele você pode aplicar uma carga nodal ou um momento em torno de um nó. Então você pode escolher qualquer um dos nós da sua estrutura. Eu vou querer fazer um no meio dessa barra, então para isso eu vou criar um novo nó aqui, um nó rígido. E nesse nó eu vou vou selecionar aqui o menu de cargas nodais e vou criar uma nova carga nodal aqui chamada P1. Feito isso, você pode escolher aqui qual a intensidade da força em X, em Y e qual o momento em Z. Então suponhamos que eu queira colocar uma força aqui de menos 10 em Y e eu vou aplicar o nó que está selecionado. Então certifique que o nó está selecionado, vermelho, e você pode aplicar. Aqui no caso eu coloquei menos 10 em Y, você poderia colocar por exemplo 2 em X. E em Z, uma rotação aqui de menos 10, que seria 10 kN no sentido horário. Então você pode ir brincando. Lembrando que se você quiser adicionar em outro nó, você pode adicionar essa mesma propriedade. E se você alterar uma, você vai estar alterando todas. Ou você pode simplesmente criar uma nova força aqui, P2, por exemplo. E essa P2 você vai aplicá-la em um nó específico. Então aqui no caso, tem o P2 aqui e P1 aqui. No caso da P2 eu vou deixar ela aqui vazia mesmo. E vou deixar só uma força em Y na minha P1. Então voltei aqui para o P1 e vou tirar o momento em Z. O segundo item aqui é momento nas pontas dos membros. Então, selecionado um membro, você vai poder criar um novo momento de ponta. Vou criar aqui um MP1, por exemplo. E aqui você tem MA e MB, que são esse croquisinho aqui. MA significa que você está adicionando um momento no fim desse membro à esquerda. Então aqui, se eu colocar 20 kN e adicionar, eu vou estar adicionando um momento aqui no final dessa barra, infinitamente antes do nó. E aí, se eu quiser colocar um na esquerda aqui, por exemplo, eu vou estar adicionando no final aqui. No caso, eu vou deletar, porque eu não vou estar utilizando. Eu não posso deletar quando está sendo utilizado, então eu vou só... primeiro eu tenho que remover. Então aqui, eu vou remover ele do membro. E agora sim eu posso deletar a minha força MP1. Meu momento MP1. Próximo passo aqui é a carga uniforme. Então você vai selecionar um membro, vir aqui em carga uniforme. Eu vou colocar só em metade aqui. E aí da mesma forma a gente vai ter que criar uma nova carga. Então vou chamar aqui de W1. E a direção dela pode ser global ou local. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas por enquanto, como a barra é reta, eu vou estar utilizando a direção global. E aí em QY eu vou estar inserindo aqui por exemplo menos 20 kN por metro. Aí eu vou inserir isso aqui, a minha barra, e aqui eu tenho o meu carregamento uniformemente distribuído. Mesma coisa seria se eu quisesse aplicar em X, no caso de uma barra que esteja não na horizontal, né? Próximo passo aqui, próximo botão, são as cargas lineares. Ela funciona como uma carga uniformemente variada, porém com intensidade diferente ao longo da barra. Então você, para começar, pode criar uma nova carga linear, vou chamar aqui de WL1.
E aí eu vou adicionar ela nessa barra aqui. Você tem 4 pontos. Então, ponto x inicial, y inicial, x final e y final. Então, suponhamos que eu queira uma força em x aqui, que aqui embaixo seja maior e aqui menor, um trapézio no caso. Ou um triângulo que seja. Eu vou inserir então de 0 a 10, por exemplo, em x. Vou selecionar esse membro. Tudo depende da forma que você montou. Provavelmente quando eu montei essa barra aqui, eu montei ela de baixo para cima. Então, o meu x inicial seria aqui embaixo e o meu x final seria aqui em cima. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos adicionar aqui. Ó, o meu x final é aqui em cima, é onde tem 10, e o x inicial aqui embaixo, onde tem 0. Se você quiser aumentar essa fonte, você pode aqui nas opções, tem aqui tamanho do carregamento, você pode aumentar o carregamento, e você também pode aumentar o texto, então para ficar um pouco mais legível aqui. Se você quiser fazer aqui um trapézio, por exemplo, fazer aqui de 10 a 20, você pode também, aqui, então começando em 10, terminando em 20. Por fim, você tem cargas que vêm de efeito de temperatura, né? Esforços que advêm de efeito de temperatura. Clicando nesse menu aqui, você pode criar uma nova propriedade de temperatura, vou chamar de T1. E aí você vai falar qual a temperatura externa e qual a temperatura interna. Então aqui, se eu tiver, por exemplo, menos 5 graus, menos 4 graus para fora e 5 graus para dentro, eu vou adicionar aqui a todas as minhas barras. E aí, você tem aqui então 4 graus, menos 4 graus fora, 5 graus dentro. Não necessariamente você precisa aplicar isso em todas as barras. Então aqui, ó, eu posso até selecionar todas as barras que tem e deletar, por exemplo, e vou adicionar só nessa daqui. Então, adicionei. Pronto, aqui temos já a nossa estrutura completa. Vamos então fazer a modelagem desse pequeno pórtico. Ele é um pórtico que ele é bem apoiado, simples, né? E ele tem aí uma carga linear, uma carga distribuída e tem também uma carga pontual. Perceba que o pilar direito aí desse pórtico, ele tem uma distância de 1,5 m entre a base e a carga pontual. Então, interessante para esse problema é que a gente use uma grid de meio metro no eixo Y, para que a gente tenha um controle maior da nossa modelagem. A gente também poderia utilizar o teclado e usar as coordenadas, mas para esse exercício aqui a gente vai utilizar então um Y aqui de 0,5 no nosso grid. Então a gente tem agora meio metro para cima ou 1 metro aqui para a direita ou para a esquerda. Então vamos criar aqui o nosso pórtico. Então ele tem aqui 1 metro, 2 metros, aliás, 2 metros, 3 metros, né? Que é meio metro cada um. Para o lado ele vai ter 2 metros. E para baixo aqui então mais 3 metros. Esse aqui é a estrutura básica do nosso porte. Agora vamos colocar os nossos apoios. Então selecionei aqui. Esse apoio aqui é um apoio simples, né? De segundo gênero. Então eu vou bloquear ele de se deslocar em X, bloquear ele de se deslocar em Y, e vou deixar a rotação dele livre. Se eu fixasse essa rotação, eu estaria criando um engaste. Não temos angulação, não temos efeito elástico nesse suporte. E esse menu aqui ele vai ser utilizado quando você tiver um recalque ou um deslocamento imposto. Então, se você quiser modelar um recalque, você pode ativar essa caixinha aqui, falar qual que é o recalque em X, recalque em Y ou a rotação imposta. Isso aqui é para o caso a gente ative uma mola, a gente vai poder colocar as propriedades de elasticidade dessa mola em X, em Y e em Z. Rotação, né? Então vamos colocar aqui o nosso primeiro, a gente tem preso em X e em Y. Ok, criei aqui, perceba que o desenho é o mesmo do nosso modelinho. E aqui nós temos um apoio de primeiro gênero, então vamos liberar ele para se movimentar em X. Então temos aqui nossos dois apoios já. Em seguida vamos ter que adicionar um nó bem aqui no centro, a 1,5 m de altura, que é onde vai ter a nossa carga pontual. Então vou vir aqui, vou adicionar bem no centro aqui um nó. E também vou adicionar um nó aqui para que a gente consiga colocar nosso carregamento distribuído aqui em cima. Próximo passo agora vai ser colocar os materiais e as seções. Como o exercício não especificou, a gente vai utilizar uma seção pequena o suficiente para que não haja a influência do peso próprio. E vamos colocar um material genérico, já que para os fins desse exercício
não está sendo pedida a nossa deformada, né? Que é onde entrariam as informações de propriedades de seção e de material. Então, vamos selecionar aqui todos os nossos elementos. Vamos colocar aqui os parâmetros de material. Tem esse material que eu criei da outra vez, eu vou criar um novo. Material 2. Vou colocar um material genérico, tá? Vou deixar as propriedades dele aqui como estão, vou adicionar todos. E agora vamos adicionar a seção. Então, selecionando novamente todo o nosso pórtico. Vou criar uma nova seção aqui, qualquer. Seção 2. Eu vou fazer ela retangular mesmo. Vou dar um OK aqui. Vou botar ela bem pequenininha, então 10 milímetros por 10 milímetros, só para que não tenha influência do peso próprio. E vou adicionar todos também. Próximo passo, então, vai ser modelar essas cargas. Vamos começar modelando a carga que está nesse nó aqui, né, uma carga pontual, de 2 toneladas. Quando a gente for modelar a carga, a gente vai perceber que as unidades aqui estão em kN. A gente tem no F2 a opção de trocar as unidades e trocar a escala e as casas decimais que a gente vai estar trabalhando. Para isso, a gente pode vir aqui no menu Opções. A gente tem aqui unidades e formatação de número. Quando a gente abrir esse menu, a gente tem as opções de utilizar o SI, utilizar tudo em kN e metro, e o sistema americano, que vai ser em polegadas, pés, etc. No caso aqui, a gente vai estar baseado no sistema SI. Como a gente tem em toneladas, vamos colocar aqui em toneladas a força, em toneladas, o momento em tonelada força milímetro, tonelada força metro, na verdade, porque aqui a gente está mexendo com a carga, né? Carga distribuída pode ser também em tonelada força por metro. Temperatura vamos deixar em graus centígrados. Aqui a gente pode trocar também a unidade do tamanho da seção, da área da seção, da inércia. E a gente pode colocar aqui nos formatos para ter mais casas decimais. Então você pode colocar aqui 2 casas decimais para ter 2 casas no final. A gente vai ver o efeito disso em breve. Vou deixar aqui, dar OK. Perceba que mudou agora aqui tudo para tonelada força. Então vamos criar uma nova carga aqui, vou chamar de P2. E essa carga P2, ela tem um valor nesse nó aqui de menos 2 toneladas. Ela está orientada para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Então, vamos colocar um valor de menos 2 aqui e aplicar. Então temos aqui já a nossa carga modelada. E o próximo passo vai ser a carga distribuída nesse elemento aqui. Então vamos ver aqui no nosso menu de cargas, cargas uniformemente distribuídas. Vou criar uma nova carga aqui também, W2. E vou fazer essa carga distribuída de 1 tonelada por metro. Então, menos 1, porque a gente quer que ela seja para baixo. E vamos adicionar ela aqui com 1 metro para baixo. Modelada essa carga, vamos modelar aqui nossa última carga, uma carga linear nessa barra aqui. Então vou selecioná-la, vou vir aqui na carga linear. Então ela começa em X com valor de 0, né, porque ela é triangular. E ela vem até o valor de 2 aqui no final. Então 0 aqui, vou criar uma nova, antes de mais nada. Vou chamar ela de WF2, WL2. E vou então de 0 até 2. Positivo, porque ela é para a direita nesse caso. Então coloquei ela aqui. Perceba que ela está indo de baixo para cima. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é inverter. A gente está considerando, a gente provavelmente na hora de construiu a barra de baixo para cima. Ele considerou que o nó inicial é esse e o nó final é esse. Se você tivesse modelado daqui para cá, ela ficaria invertida. Então no caso aqui, vamos colocar aqui 2 e aqui 0. Perceba que quando a gente muda aqui, como ele já está designado, esse WL2 já está designado esse elemento, sempre que a gente mudar, ele vai mudar instantaneamente aqui. Pronto, nossa estrutura está modelada e vamos ver agora quais vão ser as reações de apoio e os diagramas tirados disso. Para você ter acesso aos diagramas e reações de apoio, você vai utilizar esse pequeno menu aqui à direita. No caso de diagramas, a gente vai estar usando esse primeiro botão aqui. E aí, aqui você vai ter acesso aos diferentes diagramas. Então, no caso, esse aqui é o diagrama de esforço axial, né, o normal. O diagrama de esforço cortante. O diagrama de momento fletor. E aqui temos a deformada, que no caso não vai fazer muito efeito para nós, porque não colocamos os efeitos do material nem da seção. Então, para ver o diagrama de força axial, a gente vai clicar aqui. Ele vai pedir para você salvar o arquivo. Você tem que sempre salvar o arquivo
daquele calcule. Vou colocar aqui problema 1. Salvei ele aqui e temos o nosso diagrama. Com essa barrinha aqui a gente pode mudar a escala do resultado. Então se a gente mexer aqui, no caso do diagrama de forças normais, a gente pode só ver se a barra está comprimindo ou tracionando. Essa convenção de sinais aqui, ela pode ser alterada e a gente pode ver como está sendo utilizada essa convenção de sinais, vindo aqui em opções, aliás, em arquivo, e opções de convenção de sinal. Então quando você clicar aqui, ele vai te falar que no caso de momento fletor positivo, ele vai botar aqui para baixo, e aí você pode no lado, vou colocar para ele plotar o diagrama no lado tensionado, e aí na cortante o positivo vai ser no topo e no axial o positivo vai ser no topo também. E você pode também ter opções para linha de influência. Você pode trocar então se o positivo vai ser para baixo ou para cima. No caso aqui temos nossos resultados. E aqui temos o diagrama de forças axiais. Agora para o caso de esforços cortantes. A gente vai clicar aqui. Temos já o nosso diagrama. Podemos mudar aqui a escala dele para ter uma visualização melhor. Caso a gente queira ver as reações de apoio, a gente pode estar em qualquer um dos diagramas. Para visualizá-las, a gente vai vir aqui em Display e temos aqui Reações. Aqui nas reações a gente vai ter só uma setinha apontando para qual o sentido da reação. Não teremos o valor. Então, para ter o valor, a gente vai vir aqui em Display novamente, Valor das reações. E aí, aqui temos então 0,25 toneladas força e aqui 0,75 toneladas força. Uma coisa que é bem útil na hora de usar o F-Tool é que os números às vezes ficam muito pequenos para a gente poder ver com claridade. Então a gente pode vir aqui em opções e tem aqui tamanho do display da carga. Então se a gente quiser que a carga apareça maior, só voltando aqui a carga. Que pode ser feita clicando no botão ESC do seu teclado. Se a gente aumentar o tamanho dela, então para grande, elas vão ficar maiores, um pouco mais visíveis. E a gente pode também mudar o tamanho do texto. Vou colocar aqui texto grande, então fica um pouco mais fácil de visualizar então os números. E aí voltando aqui só as reações, vamos voltar para o nosso diagrama. Agora temos um diagrama um pouco mais claro. Temos então essas seguintes reações: 0,25 para cima aqui, 0,75 para cima aqui e 1 para a esquerda, aqui nesse apoio da esquerda. Para o diagrama de cortante, podemos então ter esses resultados. A gente pode brincar aqui um pouco com o tamanho. E a gente pode ter também o resultado para qualquer ponto do nosso diagrama. Basta clicar com o botão esquerdo e a gente vai ter um pequeno relatório aqui de qual é a força nesse ponto. E aí, no caso aqui é tudo igual a 2, vamos ver nessa barra aqui que ela vai variar. Então você tem aqui menos 1,34 para quando ele tem aqui, ele te fala o máximo é para x igual a 3, ponto de máximo, né? O tamanho do seu membro, o início, o fim. Então o início aqui é 1, o fim é menos 2. O máximo vai ser em menos 2, quando x é igual a 3. E aí você pode ir clicando com o botão aqui para ver. Aqui em cima vai aparecer a posição aqui, x é 2,73. Então essa distância aqui que eu estou circulando com o mouse é 2,73. O L é o tamanho total da barra, então quando ele fala que L igual a 3, significa que essa barra toda que a gente está visualizando tem 3 metros. E o valor nesse ponto que a gente está vendo é menos 1,98, que é onde eu cliquei. Então se você for brincar aqui e clicando, você pode ir vendo na posição qualquer da barra, qual que é o valor da nossa força cortante nesse caso. E para o momento fletor, a gente vai ter também a mesma situação. A gente pode ir procurando aqui e tem as informações de máximo, inicial, final. E assim você pode obter os resultados para suas modelagens. No caso aqui da deformada, é como a estrutura se deformaria, né? No caso a gente colocou propriedades de material e seção aleatórios, então a gente não vai ter resultados precisos, mas a gente pode ter uma ideia de como ela se deformaria num ponto qualquer. Se você clicar aqui, você vai ver que a deformação está muito grande, um número muito grande, porque a gente simplesmente tem uma seção muito pequena, né?
e o material a gente também não tomou o devido cuidado para ver quais são as propriedades, então a gente não vai ter um número exato. Mas caso você tenha essas informações no seu problema, você vai ter um resultado mais confiável aqui. Lembrando que a análise feita no F2 é linear elástica, então na versão grátis pelo menos, a gente não tem acesso a análises plásticas e etc. Pessoal, nessa sessão aqui eu quero passar esse exercício para que vocês pratiquem a modelagem e aí, a partir dessa estrutura da ADI, vocês cheguem no diagrama de esforço axial, de esforço cortante e de momento fletor, dado esse pórtico aí. Pausa o vídeo nesse momento e eu vou deixar o gabarito aí daqui a pouquinho para que você possa conferir. E depois a gente vai modelar junto para ver se está tudo certo. Então, para fazer a modelagem desse pórtico aí, eu vou optar por utilizar o modo de teclado, né, para a gente entrar pelas coordenadas dos pontos, já que as cotas são um pouco quebradas e se fôssemos modelar com o mouse, o ideal seria usar uma grid de 0.1 metros por 0.1 metros para a gente ter um controle maior aí do pórtico. Também seria fácil, mas vamos utilizar o teclado aqui só para a gente treinar um pouco ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar essa barra AB que tem aí. Então, eu vou pegar aqui, a gente vai utilizar o modo incremental para começar. Então, começando do ponto 0, 0. Sempre que a gente colocar aqui o incremento em x e incremento em y, ele vai puxar uma barra do ponto passado para esse ponto incremental aqui. Então, nosso ponto passado inicial, que é o 0, 0. Vamos incrementar ele aqui nada em x, porque o ponto B ele não muda em relação ao ponto A. E o ponto y ele sobe 1.2 mais 0.8 metros. Então, colocando aqui, a gente tem a nossa primeira barra. Percebe que agora o primeiro nó aqui, ele atualizou sozinho para esse ponto aqui, que é o nosso ponto B do exercício. Então agora o nosso ponto inicial referência é esse, e o incremento agora vai ser só um incremento em x, será o ponto E, não vamos mexer em y, e ele será um incremento de 0.5 mais 0.6, só que negativo, né, porque é para a esquerda. Então, menos 1.1. Opa, menos 1.1. Então, quando eu der o OK aqui, ele vai construir aqui para a esquerda em 1.1. Agora temos esse ponto atualizado. Não vamos mais mexer no ponto X, agora vamos descer para o ponto D. A gente vai descer 0.8. Então, clicando aqui, desci 0.8. Vamos para o ponto C agora, que vai ser esse ponto D aqui, mais 0.6 metros para a direita. Então não vou mexer no Y novamente. Aqui 0.6. Dando um OK, viemos aqui para a direita. Pronto. Agora vamos voltar aqui para esse ponto B. Então o ponto B aqui, ele tem um x de 0, um y de 2, e agora o incremento dele vai ser para a esquerda, em direção ao ponto G. Perceba que a gente tem um momento fletor aí entre o ponto B e G, um ponto F. Então a gente vai primeiro colocar ele para a gente ter um nó, e aí depois a gente vai seguir para o ponto G. Então vamos incrementar aqui do ponto B para o ponto F. Então um incremento de 0.7 em x e nada em y. E agora mais um incremento desse ponto F até o ponto G, que é um incremento de mais meio metro. Agora, para o ponto H, a gente não tem mais incremento em x, e vai ter um incremento de meio metro em y. Então 0.5 em y. E por fim, a gente, do ponto H para ponto I, a gente vai ter um incremento de meio metro para a esquerda. Então, não vamos mais variar y, agora a gente vai 0.5, menos 0.5 metros. Finalizando então a nossa estrutura aí. Posso até fechar aqui o modo de coordenadas. Já está modelada a estrutura. Vamos então agora adicionar as propriedades do material. Então vou selecionar todo mundo aqui. Vou vir aqui no material. Vou utilizar o material que a gente criou para o último exercício, o último exemplo. Vou adicionar ele aqui. Qualquer material, não vai fazer muita diferença para a gente em isostática, né? Propriedade de seção. Vamos utilizar essa seção padrão também, de 10 mm por 10 mm. Vou adicionar todo mundo aqui também. E aí vamos criar nosso apoio. Esse pórtico está só engatado aqui nesse ponto, que é o ponto A. Então vamos criar um engaste. Vou fixar aqui em X, em Y e em Z.
e vou inserir nesse ponto. Criei aqui o engaste, como podemos ver. Agora o próximo passo é adicionar as cargas. Vamos adicionar então as cargas, temos que criar uma por uma. Vou aproveitar essa carga P1 aqui e vou só mudar os valores dela. Então, vamos adicionar essa carga aqui primeiro no ponto C, por exemplo. No ponto C a gente tem nada em X, em Y a gente vai ter uma carga de menos 10. Tonelada força não, kilonewton. A gente pode ver aqui em opções, formatação. Vou mudar todo mundo para kilonewton novamente. Clicar em OK aqui para confirmar. Então, menos 10 kilonewtons no ponto C. Vou selecionar o ponto C e adicionar essa carga. No ponto D a gente vai ter uma carga de 5 kilonewtons para a esquerda. Então eu vou aproveitar aqui o meu P2. Vocês podem criar uma nova, como preferirem. Então aqui uma carga de menos 5 kilonewtons no eixo X. E aqui nesse ponto aqui, ponto I, temos uma carga de 12 kilonewtons. Então vou criar aqui uma P3. O valor dela vai ser 12 kilonewtons para a direita mesmo. Adicionando. No ponto H temos uma carga de 14 kilonewtons para cima. Vai ser nossa P4. Então P4. FY aqui então de 14, positivo. E aqui no ponto F a gente tem um momentinho de 9 kNm no sentido horário. Então, vou aproveitar esse M1 aqui. E para o sentido horário a gente vai utilizar número negativo. E aí temos criado aqui o nosso momento fletor no ponto F. Ficou meio grande essas cargas, então eu vou diminuir aqui para pequenas, só para a gente ter uma visualização melhor. E vamos adicionar essa carga distribuída aqui, essa barra EB. Então vou selecioná-la, criar uma carga distribuída, vou aproveitar meu W1 aqui mesmo, é uma carga de menos 8. E vou adicioná-la a este ponto. Pronto, nossa estrutura está modelada. Agora tudo que a gente tem que fazer é calcular os diagramas. Então, temos que salvar. Aqui eu vou salvar como um novo arquivo. Vou chamar aqui de problema 2. Opa, problema 2. Vou salvá-lo. E aí para calcular os diagramas, então, só para fins de comparação com a realidade, vou colocar aí na tela o nosso resultado esperado e para comparar com os resultados de agora. Então, vou só diminuir aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Tá, aqui a gente tem que ter uma carga negativa de 12, corretamente. Aqui uma de 14, aqui uma de 12, menos 4,8. Essa reação de apoio não tem na resolução aqui, mas a gente pode conferir. Essa carga aqui de 5, essa de 10 positiva, e aqui a gente não tem esforço axial. Para o cortante, a gente vai ter 10 aqui, 5 aqui, de menos 10 até menos 18,8 aqui. Lembrando que a gente pode criar novas casas decimais aqui, vindo em unidades, formatação, e aumentando aqui a carga de força e a de momento para duas casas. Então a gente tem uma maior precisão. No caso aqui não fez muita diferença. Menos 14 aqui, 12 aqui, aqui não temos esforço cortante, e aqui um esforço de 7. Por fim, o momento fletor de 6,36 aqui, 7,64 aqui, menos 1,8, 8, menos 1, 6, 6 novamente, menos 6 no caso, né? E aqui menos 6 nessa ponta aqui. Aqui teremos 6 até 10 e aqui 10 até 5,84. O segundo problema que eu proponho para vocês é esse problema de viga inclinada com duas cargas distribuídas. Então pausa esse vídeo um pouquinho, tenta modelar ela, vê se você chega nesses resultados que eu vou colocar na tela agora. E em breve voltarei para a gente fazer a resolução dele. Vamos prosseguir então com a modelagem desse problema de barra inclinada. Eu vou estar utilizando aqui os nós, não vou utilizar o input como teclado, vou utilizar os nós aqui. Então nosso primeiro nó aqui está no ponto 00,
O segundo nó vai estar 1, 2, 3 metros para baixo, 1, 2, 3, 4 metros para a direita. Vou ligar os dois aqui com uma barra, tá? Essa barra aqui, ó, como podemos ver aqui em cima, onde tem length, a gente pode ver que ela tem 5 metros, né? Aqui um triângulo de Pitágoras, 3, 4, 5. Feito isso, a gente pode então partir para colocar as propriedades do material. Então, primeira propriedade aqui do material, eu vou utilizar essa propriedade que a gente tinha criado antes, material 1, uma propriedade genérica, já que não vai fazer muita diferença para a gente agora. E vou inserir também a mesma propriedade aqui de seção que a gente criou no exemplo anterior. Então, dando um okzinho aqui. Agora, para colocar esse encaixe que a gente tem nesse primeiro ponto, a gente vai selecionar aqui, vamos travar aqui em X, Y e Z. Se a gente acionar com um ângulo de 0 graus, ele vai funcionar da mesma forma, já que o engaste ele não importa muito a rotação dele, mas vamos só por fins de estética colocar aqui um ângulo de menos 90 graus, só para ele ficar bonitinho igual ao do problema. Pronto, está modelado o nosso problema, agora vamos partir para as cargas. Na hora de modelar cargas numa barra inclinada, a gente tem que ter atenção a dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão de cargas locais e globais. Sentido local e global das cargas. O que significa o sentido global? O sentido global significa que o sentido adotado como y é o sentido do plano. Então, se você tem uma carga inclinada e você tem um y para baixo, significa que você tem simplesmente uma linha mais ou menos assim, ó, uma reta para baixo. Já se você tem variáveis locais, você está considerando que a barra ela está sozinha e nada mais. E você não considera a rotação dela. Então você considera que ela é uma barra reta, sendo assim o seu y ele continua para baixo. Porém, quando você inclina essa carga, o seu y ele vem sempre perpendicular aqui à barra. Ele viria assim. E o seu x seria paralelo aqui à barra. Então nesse caso, eu vou mostrar aqui como fica a modelagem. Se a gente tiver aqui uma força em y de menos 10, por exemplo. Vou criar aqui no mesmo variável w1. Vou adicionar essa força de menos 10 na minha barra com a direção global. Ela vai ficar para baixo, como a gente pode ver. Vou até aqui aumentar o nosso tamanho. Ela fica para baixo. Agora, se eu transformar ela numa carga com direção local, o nosso novo para baixo, entre aspas, vai ser perpendicular à viga. Então, olha como ela fica. Ela fica sempre 90 graus com a viga. A mesma coisa com a carga no eixo X. Então, vou colocar aqui uma carga de 1, por exemplo. Vou deletar esse de Y. Então, no caso local, você vai considerar que a barra está resetada, digamos assim. Ela está só ela. E ela está no sentido aqui X, original. E aí o X dela seria esse. E aí, globalmente falando, o X seria o X do plano mesmo, que é para a direita, no caso do X positivo. O segundo ponto que a gente vai ter que se atentar é a questão do comprimento no qual a gente vai estar aplicando essa carga. No caso do nosso problema, perceba que a carga está flutuando ao lado da barra. Ela não está distribuída dessa forma aqui na barra. Então a gente vai ter que fazer... o F2 não aceita essa carga flutuante. Então a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 aí para distribuir essa carga corretamente. Então no caso, a gente tem lá no problema essa carga de 20 distribuída ao longo no flutuante, né? Mas ela vai ser distribuída aqui ao longo da barra de 5 metros. Então essa carga de 20 ela vai estar para 5 metros. Assim como a carga que a gente realmente quer utilizar, ela vai ter uma intensidade X que a gente quer descobrir. E ela vai estar equivalente a 3 metros. No caso, esses 3 metros de altura aqui. Então, fazendo essa regra de 3 aqui, o nosso X vai ser 12 metros. Que é o valor que a gente vai estar utilizando aqui para a carga no F2. A mesma coisa a gente vai fazer para a carga Y. Então, no caso da carga Y, a gente tem uma carga de menos 10 ali em cima. E ela está distribuída também nesses 5 metros. Então esse 10, ele está para 5. Mas a gente quer aqui, na verdade, ela distribuída para 4 metros. Que é esse tamanho aqui. Então, a gente quer saber qual que é a intensidade que a gente vai ter que usar para 4 metros. E esse X aqui que a gente vai encontrar, no caso Y, vai ser de 8 metros. Então essas vão ser as duas cargas que a gente vai estar utilizando. No caso aqui vai ser a carga Y, né? Deixa eu apagar aqui rapidamente. A carga Y vai ser 8 metros. E a carga X vai ser 12 metros.
aliás, quilonewton por metro, né? Então, vou aqui limpar isso aqui para a gente poder voltar aí para nossa modelagem. Então vamos modelar essa carga W1 aqui. Em X a gente viu que ela precisa ser de menos 12, no caso. E a gente não vai precisar criar outra carga, porque isso a gente considera que é uma carga só. A gente pode botar o vetor em X e o vetor em Y. Esse vetor está decomposto. No caso de Y, a gente viu que é de menos 8. Então ele vai fazer já aqui o cálculo do vetor resultante. Seria um vetor de 14,42, atuando com essa inclinação aqui na viga. Feito isso, a gente já está pronto para calcular os nossos diagramas. Então, só para comparar os resultados, eu vou colocar aí o valor. Então, no caso aqui da força axial, a gente vai ter esse valor de menos 24. No caso do diagrama de forças cortantes, a gente tem aqui 68 positivo, né? E lembrando que a gente pode clicar aqui ao longo da barra e ver qual que é a força aqui em cima e qual que é o ponto. No caso aqui no ponto de 1,5 a gente tem esse valor de 47,67. E para o momento fletor, a gente tem o valor aqui de menos 170, que é igual ao do gabarito. Então, é assim que se modela uma viga inclinada. Nessa sessão a gente vai ver como modelar cargas móveis para os problemas que a gente for ter aí, principalmente em análise estrutural ou teoria das estruturas. Bom, vou modelar aqui uma viguinha simples, só para a gente ter algum lugar para colocar a nossa carga móvel. Vou fazer uma viga simples mesmo, um material qualquer aqui, uma seção qualquer, uma viga biapoiada simples. Então aqui, uma viga biapoiada. E aí vamos supor que a gente queira colocar uma carga móvel aqui nessa viga. Então, para cargas móveis, a gente vai utilizar aqui essa questão aqui, load train, que seria o nosso trem tipo. Para o caso de trem tipo, a gente tem esse menuzinho aqui do lado. Da mesma forma, a gente tem que criar um novo trem tipo. Então, vou criar aqui, chamar ele de TT1. E aí a gente tem esse menu com opções aqui. Então, o fator de impacto é um multiplicador do seu trem tipo. Então, o fator de impacto 2 vai ser o seu trem tipo com intensidade 2 e assim por diante. Aqui é o comprimento do nosso trem tipo. No caso aqui, vamos fazer um trem tipo de 1 metro. Então, aqui ele já está modelando o nosso trem tipo e por onde ele vai percorrer. E aí, vamos colocar as cargas concentradas. Eu vou colocar aqui uma carga, por exemplo, no X. Esse X é em relação ao começo do seu trem tipo, então, em relação ao começo aqui do 1 metro. Então, eu vou botar aqui um X de 0,3, por exemplo. E uma carga pontual de menos 1 kN. Então, ela está aqui 0,3, carga pontual. Aqui depois 0,5, 0,7, por exemplo. Uma de menos 2. Então, a gente tem essa configuração aqui de trem tipo. Aí a gente pode colocar cargas distribuídas. Aí você pode colocar uma carga simples, uma carga cheia. Eu vou colocar uma carga simples, que é o normalmente utilizado. Aí você pode falar o início e o fim dessa carga. Eu vou colocar aquela aqui mais ou menos de 0,1 até 0,8, só para a gente ter uma ideia. E uma carga de 20. 20 ele vai considerar sempre negativo aqui nesse caso. Então, de 0,3, dá até um zoom aqui. 0,1 até 0,8 a gente tem essa carga aqui distribuída com 20. Caso a gente queira um carro cheio, a gente tem um Q', a gente pode colocar aqui 25, por exemplo. E aí a gente tem como se fosse o carro que varia, né? Como se fosse, suponhamos, um ônibus cheio ou um ônibus vazio. Então, como pode variar esse ônibus? No caso, vamos usar aqui um simples mesmo. Deixar ele com menos 20. E aí, podemos inserir mais cargas. E aqui temos a carga viva, né? Que se chama. Ou carga multidão. Em alguns livros é colocado dessa forma. A gente pode colocar tanto dentro quanto fora do nosso trem tipo. Então, só colocando aquela, se ela for interna, coloquei uma interna de 10, por exemplo, ele coloca ao longo de todo o trem tipo. Se ela for uma carga externa, deixa eu só deletar isso aqui. Uma carga externa ele vai ser colocado em todos os lugares, exceto o nosso trem tipo. Então, 20 aqui, ele vai criar fora do trem tipo essa carga de 20. Então, dessa forma, a gente pode modelar o nosso problema aí de cargas móveis. Então, para vermos a envoltória
desse trem tipo. A gente vai clicar aqui. Nesse menu a gente viu os diagramas, né? E nesse terceiro menu a gente tem o envelope aqui, ou a envoltória. E aí, podemos ver então a envoltória de força axial, no caso não vai fazer diferença. A de carga cortante, então a gente tem aqui nossa cortante, ficou até meio perturbada ela. E a gente pode ter os valores clicando novamente aqui no gráfico. E aí com o botão esquerdo ou o botão direito a gente vai ter essas informações aqui, da posição e tal, o máximo, o mínimo. E aí para o momento, da mesma forma, a gente tem o cálculo. Outra coisa que a gente pode também fazer é ver qual seria o efeito de uma carga unitária percorrendo essa viga, que é o caso de uma linha de influência. Então, se a gente vier aqui nesse menu aqui, linha de influência, a gente vai estar considerando, eu vou tirar aqui esse trem tipo, a gente vai estar considerando uma carga unitária percorrendo. Então aqui para o cortante, por exemplo, a gente vem andando aqui e vendo como estaria se comportando o diagrama com essa carga unitária percorrendo. A gente pode selecionar um trem tipo e aí a gente pode ver o trem tipo também atuando no nosso diagrama aqui. Na casa do envelope, a gente não vê o trem tipo, mas a gente vê os efeitos dele, os efeitos que vão aparecer aí na nossa estrutura conforme a carga caminhe, né? O nosso trem tipo caminho. Então aqui um rápido exercício de fixação para treinar essa questão do trem tipo. Eu quero que vocês modelem esse trem tipo aí, que está na tela, e eu quero ver também a envoltória de mínimos e máximos para os momentos fletores, dada essa viga aí que está na tela para vocês. Então vocês vão simular esse trem tipo passando por ela, e eu quero em cada ponto A, B, C, D, E, F, G, H, qual é o resultado dos momentos fletores máximo e mínimo em cada um desses pontos. Então, para fazer a modelagem desse problema, vamos começar criando nossa viga aqui. Eu coloquei o grid com 2 metros, tá? Em X, só para a gente conseguir controlar melhor aí nossas distâncias. E eu vou criar então aqui essa viga que tem 7 seções de 2 metros. Então, aqui para cá, aqui para cá, 5, 6, 7. Agora eu vou inserir as propriedades de material e de seção. Então, vou inserir esse material aqui mesmo, não vai ser importante para a gente para esse exercício. E vou inserir os nossos apoios ou suportes, né? Então nesse caso aqui da esquerda ele é fixo em x e y, e no caso aqui da direita ele fica nesse ponto, ele é fixo só em y. Pronto, está aqui nossa viguinha bem apoiada com 7 seções de 2 metros. O próximo passo é criar o nosso trem tipo. Então vamos entrar aqui em load train, vamos criar um novo aqui, vou chamar ele de trem tipo 1. Vou criado esse novo aqui, eu vou deixar ele com um fator de impacto de 1. No caso aqui, o nosso trem tipo, ele tem 2 metros de comprimento. Então 2 metros. E ele tem duas cargas concentradas. Uma no começo, ou seja, x igual a zero, cujo valor é menos 200 kN. E a segunda é um valor em 2 metros, né, de 100 kN. Então tá aí o nosso trem tipo. Agora, não vamos mexer nas cargas distribuídas nem no carga de multidão. O exercício não pede, né? E vamos calcular então a envoltória disso aqui. Para calcular o envoltório, então a gente vai selecionar aqui o envelope. E como a gente quer só o envoltório de momento, a gente vem aqui nos momentos fletores. Mas antes de calcular isso, a gente tem que salvar o arquivo. Então vou salvar aqui rapidamente. Vou chamar aqui de problema 4. E aí, clicando aqui no momento, a gente vai ter a nossa envoltória. Então só conferindo aqui os valores com o resultado. No ponto A aqui, nosso mínimo e máximo são igual a zero. No ponto B, a gente tem um máximo de zero. Vou até clicando aqui para a gente ver. Um máximo aqui de zero, ó, aqui em cima, e um valor mínimo de menos 400. No caso aqui do ponto C, a gente tem um valor máximo de 400 e um mínimo de menos 300.
No ponto D, temos 500 e menos 500. No ponto E, temos 400 e menos 750. Ponto F, temos aqui o nosso valor de menos 1000, né? Ponto G, temos menos 400. E no ponto H, a gente tem o valor aqui de zero, fechando a nossa envoltória aí do trem tipo, dados esses momentos vetores aí. Então, esse é o princípio de modelagem de trens tipo no F2. Então, só para fixar, vamos criar aqui esse último modelinho de viga, no qual o problema pede os diagramas, as reações de apoio e a deformada dessa viga. Então, para começar, vou mudar aqui meu eixo X para 0,5 metros, o grid dela, só porque a gente tem essas medidas de 2,5 e 5,5, para ficar mais fácil de a gente modelar. Vou inserir então aqui o primeiro bracinho de 2,5, segundo bracinho com 5,5. E aí vamos inserir as propriedades do material. Bom, selecionei aqui a viga, vou aqui em propriedades, e aí a gente vai ter os parâmetros do material. Perceba que o modo de elasticidade aqui está em megapascal. Então, ou você pode converter, você dividiria por 1000, né? No caso, o problema te dá em kilopascal. Ou você pode vir aqui em opções, unidades, aqui no parâmetro de elasticidade, você pode mudar para o quilopascal, que é o quilonewton por metro quadrado. Mudei aqui. Agora eu posso criar um novo elemento, chamar de material 1, M1. E aí, o nosso modo de elasticidade vai ser 8 vezes 10 a quinta. Então, 8 é 5. E aí, o nosso alfa vai ser 10 a menos 5. Então, 10 é menos 5. Beleza? Vou adicionar isso aqui para toda a nossa viga. E vamos criar aqui uns parâmetros de seção. Essa seção que ele dá aí no problema, provavelmente é uma seção retangular, porque ele te dá só o B e o H. Então, vamos criar aqui uma nova seção, vou chamar de S1 mesmo, retangular. Vou dar OK. E aí o nosso D, que é o equivalente ao H, vai ser 500 mm. O B, 200 mm. Vou adicionar todos. Beleza. Próximo passo é adicionar os nossos apoios, né, os nossos suportes. Então, pegar esse primeiro nó aqui, e ele tem um apoio de primeiro gênero, então em X o movimento é livre e a rotação é livre. E aqui a gente tem um engaste, então a gente vai travar em X e travar a rotação. Por causa do engaste não vai fazer diferença se ele está rotacionado, mas só para deixar bonitinho igual o problema, eu vou colocar aqui 90 graus, só para a gente ter ele igual ao do problema. Beleza, agora vamos adicionar nossas cargas. A primeira carga que a gente vai colocar é a carga uniforme. Então vamos aqui adicionar ela. Vou criar aqui uma carga W1. E aí, essa carga ela tem um valor de menos 20 kN por metro. Vou selecionar a minha viga e vou adicionar ela. Feito isso, vamos adicionar essas condições de temperatura. Então a gente vem aqui em Thermal Loads, ou cargas termais. E aí vamos criar uma nova carga, vou chamar aqui de T1. E o TY dela, então, a temperatura externa vai ser de menos 20. A temperatura interna vai ser de 10. Vou selecionar novamente minha viga e vou adicionar. Pronto, a gente tem o nosso modelo feito. Aqui está a nossa carga de 20, ficou meio embaralhado aqui com esses gelinhos. Temperatura externa de menos 20, temperatura interna de 10. Feito isso, vamos salvar aqui. Vou vir aqui em salvar. Já tinha criado um arquivo em branco, então vou só salvar por cima. E agora estamos prontos para ver o resultado aí nos nossos diagramas. Então, para começar, vou me certificar de estar ligado aqui os valores das reações. E vou para o diagrama aqui de forças axiais. Então aqui a gente já tem aqui nas primeiras reações. Essa reação aí de 105,57 kN num lado e 54,43 no outro. E a gente tem esse momento aqui de 59,38. Vou desligar agora as reações, só para a gente ter um pouco mais limpo. E aí vamos ver os diagramas de esforço cortante. Então aqui a gente tem esse valor de 55,57. Aqui temos o menos 50. Somando os dois a gente tinha que ter a reação, né? Então aqui a gente encontrou 105,57. Beleza? E aqui a gente tem 54,43 que também é a reação.
Diagrama de momentos fletores. Temos aqui é, esse belo gráfico. E lembrando que a gente pode clicar em qualquer ponto aqui para descobrir o valor correspondente a esse ponto. Por fim, a gente pode ver aqui a deformada. Então é mais ou menos assim que essa estrutura vai se deformar. Esses aqui são valores, apesar de ser uma análise elástica, são valores já condizentes com o que teria num gabarito de livro, por exemplo, porque a gente inseriu as propriedades corretas dos materiais e da seção. Então, nesse caso aqui, a estrutura se deformaria dessa forma. Bom, para esse curso então é isso. Espero ter conseguido abordar aí pelo menos o básico do F2, que também não vai muito além disso. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal. E teremos vários conteúdos aí de várias matérias da engenharia civil. Então fiquem ligados. E espero vê-los em breve em alguma oportunidade de vídeo aí.